depois de 20 anos. Ele alegou que precisava de espaço e exigiu o divórcio. Assinei sem dizer uma palavra. Meses depois, quando ele comemorou seu noivado com sua secretária no nosso antigo local de férias, apareci sem avisar. Parabéns, eu disse, entregando-lhe o envelope. O testamento de seu pai tinha uma cláusula: se divorciar, eu perco tudo. O grito de sua noiva foi impagável: preciso de espaço. 3 palavras simples destruíram 20 anos de casamento em uma terça-feira à noite no Giovanni's, nosso restaurante favorito. Não foi estou infeliz ou precisamos conversar, mas sim o prelúdio do covarde ao abandono, entregue entre o frango à parmegiana e o tiramisu. Robert nem teve a decência de me olhar nos olhos ao dizer isso. Sua atenção estava fixada na condensação escorrendo pelo copo de água, como se merecesse mais sua atenção do que a mulher que dedicou 2 décadas de sua vida a ele. Mas estou me adiantando. O verdadeiro começo foi 3 semanas antes, em uma sala de exames estéril, com paredes verde-menta e posteres motivacionais sobre coragem, que de repente pareciam zombaria. Senhora Mitchell, você tem câncer de mama em estágio 2. A voz do doutor Patel era gentil, mas firme. Seus olhos eram compassivos por trás dos óculos práticos. A boa notícia é que descobrimos relativamente cedo, com cirurgia e radiação. O prognóstico é bastante favorável. Antes de continuarmos, quero agradecer por acompanhar a jornada de Margarete, da traição ao empoderamento. Se histórias de resiliência e força inesperada diante das surpresas cruéis da vida ressoam com você, considere se inscrever. É totalmente gratuito e conecta você com outras pessoas que entendem que, às vezes, a vida perfeita é apenas uma ilusão. Agora, vamos testemunhar como 20 anos de casamento podem se despedaçar em um instante, e como, às vezes, a justiça chega das formas mais inesperadas. Lembro-me de concordar mecanicamente, fazendo todas as perguntas certas, agendando consultas de acompanhamento, seguindo os movimentos enquanto me sentia estranhamente desconectada do meu próprio corpo. Aos 48 anos, a palavra câncer parecia estranha na minha boca, como uma pílula amarga que eu não conseguia engolir. O momento não poderia ter sido pior. Robert havia sido promovido a sócio sênior no escritório de advocacia apenas alguns meses antes. O novo cargo trouxe mais horas, mais estresse e expectativas ainda maiores. Passei semanas garantindo a ele que eu podia cuidar de tudo em casa, compromissos sociais intermináveis, eventos de caridade, jantares, todo o trabalho invisível que tornou seu sucesso possível. Agora, essa doença inconveniente não se encaixava em nossas vidas cuidadosamente planejadas. No caminho para casa, ensaiei como daria a notícia, planejava abordá-la com calma, racionalmente da maneira que Robert preferia lidar com situações difíceis. Mas, ao chegar, a casa estava vazia. Uma mensagem de texto chegou. Trabalhando até tarde, não me espere acordada. Pela 3ª vez naquela semana, coloquei a mão sobre o peito. Sentindo o inimigo oculto dentro de mim, perguntei-me exatamente quando meu marido começou a se afastar. Naquela noite, sentei-me sozinha na cozinha, traçando com os dedos as veias do mármore da bancada que escolhemos juntos durante a reforma do nosso 10º aniversário. Quando nossa casa deixou de ser um santuário e se tornou apenas uma obra de arte. Quando eu me tornei apenas mais um acessório cuidadosamente escolhido na escalada de Robert para o sucesso. Olhando para trás, os sinais estavam lá há meses. O interesse repentino de Robert em sua aparência, os novos ternos de grife, a assinatura na academia, o perfume caro que eu não reconhecia. Nossas conversas se tornaram mais curtas, suas críticas, mais duras. A maneira como ele verificava o telefone constantemente durante nossos raros jantares juntos, como ele se encolhia quando eu o tocava. Mas eu estava ocupada demais mantendo nossa vida perfeita para perceber o que estava acontecendo bem diante dos meus olhos. Margarete, você remarcou o jantar com os Hendersons? Robert perguntou na manhã seguinte, sem desviar os olhos do telefone durante os poucos minutos em que tomávamos café da manhã juntos. Achei que poderíamos falar sobre algo importante primeiro. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Pode esperar? Tenho um tribunal em 1 hora, e o caso Jacobson está uma bagunça. Engoli a notícia junto com meu café morno. Claro que pode esperar. E continuou esperando. Os dias se tornaram 1 semana. Depois, 2. Robert chegava em casa cada vez mais tarde. Suas desculpas, cada vez mais vagas.
Marquei minha primeira consulta oncológica sozinha, dizendo a mim mesma que eu era forte, independente, não abandonada. Nos momentos silenciosos entre manter as aparências e pesquisar opções de tratamento, comecei a notar as lacunas em nossa vida juntos. As fotos emolduradas pela casa capturavam sorrisos, mas não alegria. Os quartos separados que ocupávamos há meses, sob o pretexto de suas horas de trabalho tardias e minhas manhãs cedo. Então veio o extrato do cartão de crédito. Cobranças em joalherias que eu nunca visitei. Restaurantes íntimos demais para reuniões de negócios. Telefonemas tarde da noite que ele atendia na garagem, a voz abaixada. O tom de batom em seu colarinho que não era meu, um vermelho vibrante que eu nunca tive confiança para usar. Acho que deveríamos ter um jantar especial neste fim de semana. Robert disse naquela sexta-feira, sua voz estranhamente formal. Há algo importante que precisamos discutir. A esperança vacilou. Talvez minha doença o tivesse feito perceber o que realmente importava. Talvez ainda pudéssemos salvar o que construímos. Passei horas me preparando para aquele jantar. Escolhi um vestido que escondesse minha recente perda de peso, apliquei maquiagem para disfarçar as olheiras, até liguei para minha irmã, quebrando meu silêncio sobre o diagnóstico. Ele finalmente percebeu que algo está errado, disse a ela. Talvez seja disso que precisávamos, um chamado para acordar. Maggie, ela disse hesitante, você já considerou que isso pode não ser sobre o que ele quer falar? Ignorei sua preocupação. 20 anos de casamento tinham que valer alguma coisa. O Giovannis estava silencioso naquela terça-feira à noite. A iluminação suave criava uma falsa sensação de intimidade. Robert parecia nervoso. Puxava o colarinho, olhava para o relógio. Algo frio se instalou em meu estômago quando percebi que ele havia escolhido um lugar público para o que quer que estivesse por vir. Eu preciso de espaço, Margarete, ele finalmente disse, interrompendo-me no meio da frase, antes que eu pudesse contar sobre meu diagnóstico. Isso não está mais funcionando. As palavras pairaram entre nós como vidro quebrado. 20 anos não estão funcionando? Perguntei baixinho. Eu mudei, você mudou, queremos coisas diferentes agora. Seu discurso ensaiado continuou, cheio de chavões vazios e eufemismos corporativos. Seria melhor para nós dois fazermos uma ruptura limpa. Há mais alguém? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Sua hesitação foi resposta suficiente. Jéssica, ele admitiu finalmente. Minha secretária. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Como se 2 décadas de casamento pudessem ser apagadas por algo que simplesmente aconteceu. Como se meu diagnóstico de câncer, que eu ainda não tinha conseguido compartilhar, fosse menos significativo do que sua paixão recém-descoberta por uma mulher com metade da minha idade. Eu quero o divórcio. Ele concluiu, deslizando um cartão de visita sobre a mesa. Meu advogado entrará em contato. Já encontrei um apartamento. Olhei para o cartão, para seus dedos perfeitamente manicurados, para o relógio caro que eu tinha dado a ele no nosso 15º aniversário. É tudo o que eu pedi? Minha voz saiu surpreendentemente firme. Ele pareceu assustado, como se esperasse lágrimas, súplicas, uma cena. Sim, ele disse cautelosamente, eu suponho que é. Assenti uma vez, coloquei meu guardanapo ao lado da refeição intocada e saí do Giovannis com minha dignidade intacta e meu coração despedaçado. O câncer teria que esperar. Eu tinha um divórcio para sobreviver primeiro. O envelope pardo chegou exatamente 7 dias depois. O advogado de Robert não era nem alguém da própria firma dele, mas um especialista em divórcios com um escritório em uma torre reluzente no centro da cidade. Ele não perdeu tempo. Coloquei o envelope no balcão da cozinha e o encarei por horas antes de encontrar coragem para quebrar o selo. Dentro, estava a fria dissecação clínica de 20 anos juntos. Nossa casa, a ser vendida, lucros divididos. Contas de aposentadoria, separadas igualmente. Propriedade pessoal, discriminada com precisão cirúrgica. Robert até listou as pérolas que me deu de presente no nosso 15º aniversário, atribuindo a elas um valor monetário, como se fossem apenas mais um ativo a ser dividido. A página final exigia apenas minha assinatura para dissolver 2 décadas de promessas. Eu deveria ter chamado meu próprio advogado. Eu deveria ter lutado. Mas algo dentro de mim mudou naquela noite no Giovannis.
Um cálculo silencioso se formava sob minha dor. Você tem certeza disso, Meg? A voz da minha irmã, Clary, ecoou pelo telefone. Ele não merece uma saída fácil. Você devia aceitar cada centavo que puder arrancar dele. Preciso me concentrar na minha saúde agora. Não mencionei que ainda não tinha contado a Robert sobre meu diagnóstico. Lutar contra ele só drenaria minha energia. Eu não tinha energia para isso. O que também não contei a Clary foi que minha rendição não era derrota. Era estratégia. Todo instinto me dizia para esperar, observar, deixar Robert acreditar que ele tinha vencido. Assinei os papéis com mãos firmes. Escrevi uma breve nota recusando mediação ou discussão posterior e enviei o pacote de volta no mesmo dia. Então, fiz 2 telefonemas. Um para meu oncologista, para agendar a cirurgia. O outro para George Mitchell, meu sogro. George sempre foi mais pai para mim do que meu próprio pai. Depois que minha mãe morreu, quando eu ainda estava na faculdade, foi George quem interveio com apoio silencioso e orientação prática. Quando Robert e eu nos casamos, ele me acolheu como filha. Mesmo quando Robert se distanciou cada vez mais ao longo dos anos, meus almoços semanais com George permaneceram uma constante. Eu estava me perguntando quando você ligaria, George disse ao atender. Sua voz, ainda forte aos 82 anos, carregava uma nota de resignação. Robert me contou ontem. Ele te contou por quê? Perguntei, sentando-me na varanda. Uma pausa pesada. Ele me disse algumas bobagens sobre vocês terem se distanciado. George suspirou. Mas eu vi como ele olha para aquela garota do escritório dele. Nos sentamos em um silêncio confortável por um momento, conectados por nossa decepção compartilhada no homem que ambos amávamos. Eu ainda gostaria de almoçar na quinta, se estiver tudo bem para você. Nada me faria mais feliz, Margarete, nada mesmo. 2 dias depois, eu estava sentada em frente a George no Mercer's Café, observando passar manteiga meticulosamente na torrada. Ele parecia mais velho de alguma forma. As linhas ao redor de seus olhos estavam mais profundas, seus ombros ligeiramente mais curvados. Robert herdou sua crueldade da mãe, George disse de repente, largando a faca. Sempre esperei que sua gentileza suavizasse essas arestas. Acho que, em vez disso, eu as habilitei, admiti. George estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a minha com a dele. Preciso te contar algo, Margarete, algo importante. Então ele explicou. Depois que sua esposa faleceu, 6 anos atrás, ele fez mudanças em seu testamento. Robert era seu único filho, prestes a herdar o negócio da família, a casa do lago em Vermont e uma propriedade substancial. Mas eu adicionei uma condição, George disse, seus olhos nunca deixando os meus, uma cláusula moral, como meu advogado chamou. Eu ouvi, atordoada, enquanto George revelava a provisão. Robert perderia toda a herança se divorciasse de mim sem evidências claras de infidelidade da minha parte. O divórcio tinha que ser iniciado por mim ou por ele, desde que houvesse documentação comprovando minha má conduta. Por que você faria isso? Sussurrei. Porque eu vi como ele te tratava, mesmo naquela época, como ele tomava sua devoção como certa. A voz de George ficou feroz. E porque vi muitos homens da minha geração descartarem esposas leais depois que elas cumpriram seu propósito. Fiquei sentada, tentando processar tudo aquilo. Robert sabe sobre essa cláusula? Ele nunca se preocupou em ler o testamento. George respondeu com um sorriso triste, muito ocupado subindo a escada para se preocupar com os assuntos de um velho. Aquele almoço mudou tudo. Caminhando para casa, senti algo estranho florescer em meu peito. Não exatamente esperança, mas possibilidade. Pela primeira vez, vi o divórcio precipitado de Robert pelo que realmente era, um erro de cálculo. As semanas seguintes trouxeram uma clareza inesperada. Enquanto me recuperava da minha lumpectomia, um procedimento sobre o qual Robert não sabia nada, me reconectei com amigos que havia negligenciado durante o casamento. Contratei um consultor financeiro para garantir meu futuro. Comecei os tratamentos de radiação com Clary ao meu lado, descobrindo reservas de força que nunca soube que possuía. Então veio a postagem no Instagram que abriu feridas mal cicatrizadas. A nova assistente de Robert o marcou no Lardiste, um restaurante exclusivo conhecido por seu ambiente romântico. A legenda? Ela disse sim.
E acima dela, uma imagem, a mão bem cuidada de Jéssica, ostentando um anel de diamante. Um anel que parecia suspeitosamente com aquele da caixa de joias da minha avó, o mesmo que Robert sempre descartou como ultrapassado. A seção de comentários transbordava de parabéns, incluindo vários de casais que um dia recebemos em nossa casa. O noivado aconteceu poucas semanas depois do nosso divórcio. A velocidade disso foi insultuosa e reveladora. Naquela noite, rolei pelo perfil público de Jéssica, montando uma linha do tempo do relacionamento deles através de fotos aparentemente inocentes. Festas de escritório onde eles ficaram próximos demais. Jantares de equipe onde os sócios de Robert estavam visivelmente ausentes. O caso começou muito antes do pedido de espaço de Robert. Eu estava prestes a fechar o aplicativo quando vi uma foto do Lakeview Cottage, a amada casa de férias de George em Vermont. A legenda fez meu sangue gelar. Planejando nossa festa de noivado perfeita. #justiça, #fresh start, #Lakeview Memories. O mesmo lugar onde Robert me pediu em casamento há 21 anos. A propriedade que, de acordo com o testamento de George, nunca seria dele se ele se divorciasse de mim. Larguei meu telefone e fui até a janela, observando a escuridão se instalar sobre o bairro onde passei metade da minha vida. A força silenciosa que eu vinha nutrindo se cristalizou em algo mais definido: propósito. Robert achava que tinha ido embora com sua liberdade e seu futuro garantidos. Ele não fazia ideia de que seu pai havia previsto esse cenário. Ou que agora eu tinha o poder de destruir sua nova vida cuidadosamente construída. Peguei meu telefone e abri o calendário. A festa de noivado seria em 3 semanas. Tempo suficiente para planejar minha aparição no Lakeview Cottage. E dar a notícia que destruiria a ilusão perfeita de Robert. Assim como ele destruiu a minha. 3 semanas não era muito tempo para me preparar para o confronto que mudaria tudo. Meus tratamentos de radiação me deixavam exausta, mas cada sessão parecia um passo para resgatar não apenas meu corpo do câncer, mas também da sombra do meu casamento fracassado. Os técnicos se tornaram confidentes inesperados. Mais 3 para ir, Sra. Mitchell. Eles contavam regressivamente não apenas para o fim do tratamento, mas para a minha reinvenção. Você não precisa continuar usando o nome dele, sabia? Clary apontou uma tarde, enquanto me levava para a casa do hospital. Você foi Margaret Jenkins por 28 anos antes de se tornar Margaret Mitchell. O pensamento me atingiu com força inesperada. Eu estava tão focada no que Robert tinha me tomado, que esqueci do que eu ainda podia reclamar. Jenkins. Murmurei suavemente, testando o som do meu nome de solteira. Margaret Jenkins. No dia seguinte, fui ao tribunal e preenchi a papelada para restaurar meu antigo sobrenome. A funcionária que cuidou do meu caso, uma mulher na casa dos 60, com olhos astutos e um comportamento prático, me estudou por cima dos óculos de leitura. Divórcio? Perguntou sem rodeios. Recentemente, admiti. Ela sentiu, carimbando meu formulário com força desnecessária. Eu processei o meu há 30 anos, melhor decisão que já tomei. Deslizou a papelada de volta para mim com um sorriso de conspiradora. Bem-vinda de volta a si mesma, senhorita Jenkins. Aquele pequeno ato de reclamação desencadeou outros. Liguei para meu antigo escritório de advocacia, aquele que deixei quando a carreira de Robert exigiu que nos mudássemos, e marquei um café com minha antiga mentora, Judith Abernathy. Aos 75 anos, Judith tinha quebrado inúmeros tetos de vidro e não mostrava sinais de desaceleração. Então ele te trocou pela secretária? Ela bufou quando expliquei minha situação. Que original! A familiar nitidez de sua inteligência era estranhamente reconfortante. E qual é o seu plano agora, Meg? Além de fazê-lo se arrepender do dia em que te conheceu? Hesitei. Então, compartilhei tudo. O câncer. O testamento de George. A festa de noivado no Lakeview Cottage. Judith ouviu sem interromper, seus olhos se estreitando estrategicamente. Você precisa de documentação. Declarou quando terminei. A cláusula no testamento é poderosa, mas só se você puder provar que ela existe, e que George estava são quando a adicionou. George me deu uma cópia, respondi. Mas ainda não contei a Robert sobre isso. E você não vai. Judith declarou,
pegando o telefone. Não até o momento de impacto máximo. Fez uma ligação rápida e depois sorriu para mim. Meu colega de direito patrimonial nos encontrará no meu escritório em 20 minutos. Vamos garantir que isso seja hermético. Conforme meu círculo de aliados crescia, minha força também crescia. Meu oncologista declarou meu prognóstico excelente após meu tratamento final de radiação. Meu consultor financeiro me ajudou a garantir meu próprio apartamento e traçar uma estratégia de investimento. Até mesmo meu vizinho, Michael, um viúvo quieto que sempre foi mais amigo de Robert do que meu, apareceu com sopa caseira e uma oferta inesperada. Ouvi Robert no clube na semana passada, ele disse, com os olhos fixos na xícara de café. Ele estava dizendo a todos que teve problemas emocionais por anos e que finalmente precisou terminar tudo para o próprio bem-estar. Michael olhou para cima, sua expressão preocupada. Eu sei que isso não é verdade. Se precisar de alguém para esclarecer as coisas, ficarei feliz em falar. A revisão da nossa história compartilhada não foi surpreendente. Robert sempre controlou a narrativa. Mas a crueldade casual disso doeu. Ele não estava contente em apenas ir embora. Ele precisava destruir o que tivemos para justificar suas ações, para si mesmo e para os outros. Obrigado, Michael. Eu disse, genuinamente tocada. Só de saber que você percebeu isso já significa muito. Com 2 semanas até a festa de noivado, concentrei-me nos aspectos práticos do meu plano. Judith providenciou uma cópia autenticada pelo Tribunal do Testamento de George, completa com verificação oficial. Clary me ajudou a escolher uma roupa que chamaria a atenção sem parecer desesperada. Um vestido azul ardósia que complementava meu cabelo recém-meio prateado, que parei de pintar durante o tratamento. Você parece poderosa, ela disse enquanto eu o experimentava. Como alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Eu estava começando a me sentir assim também. A preparação mais difícil foi emocional. Cada noite, visualizava o confronto. O choque de Robert. A confusão de Jessica. O momento da revelação. Eu ensaiava minhas palavras, aperfeiçoando o tom preciso de indiferença calculada. Não estou brava, não estou amarga. Apenas uma questão de fato. Uma transação comercial, nada mais. Uma semana antes do evento, uma peça final se encaixou. Quando George me ligou, sua voz era urgente. Robert acabou de me ligar para te convidar para a festa de noivado. Ele disse que você respondeu que não estava se sentindo bem o suficiente para viajar. Você não quer estar lá? Perguntei, surpresa. Ah, eu realmente quero estar lá. George riu. Mas não antes de você dar a notícia. Chegarei na manhã seguinte para ajudar a limpar a bagunça. E então, sua última jogada. Margaret, instruí meu advogado a enviar a carta oficial de notificação da herança para chegar à Lakeville na manhã seguinte à festa. O horário é tudo. Na véspera da minha partida para Vermont, descobri que Robert estava ocupado reescrevendo mais do que nossa história. Jessica postou fotos do interior do Lakeville Cottage. Agora despojado das antiguidades aconchegantes e fotos de família que escolhi cuidadosamente ao longo de 2 décadas. Em seu lugar, peças modernas e elegantes. Todas as evidências da herança da família Mitchell cuidadosamente apagadas. Substituídas pela estética estéril de um aluguel de luxo. Criando o espaço dos nossos sonhos, novos começos. Dizia a legenda. O chalé era meu refúgio sempre que o trabalho de Robert o consumia. Passei incontáveis fins de semana lá. Fazendo amizade com os lojistas locais. Cuidando do jardim de herança que a mãe de George havia plantado. Agora, estava sendo transformado em uma vitrine para a nova vida de Robert. Sem nenhum reconhecimento do que veio antes. Enquanto fazia as malas, coloquei um envelope lacrado contendo trecho do testamento na minha bolsa. E percebi que não me sentia mais uma vítima em busca de justiça. Isso não era sobre vingança. Era sobre consequências. Robert havia descartado nossos votos. O significado deles. E eu. Ele nunca imaginou que eu poderia ressurgir daquelas cinzas, transformada. Verifiquei minha confirmação de voo uma última vez. Fechei meu laptop. Amanhã, Robert aprenderia que algumas promessas não podem ser quebradas sem um custo. E eu estaria lá para testemunhar o acerto de contas.
O interior de Vermont se desenrolava diante de mim enquanto eu dirigia o carro alugado por estradas sinuosas familiares. Cada curva trazia uma lembrança. Robert e eu, dirigindo para nosso primeiro aniversário. George nos ensinando os nomes das flores silvestres locais. O outono que passamos repintando as venezianas das casas de campo, escolhendo aquele tom perfeito de verde floresta. Agora, aquelas mesmas venezianas estavam totalmente brancas, visíveis da estrada conforme eu me aproximava da curva final. Minhas mãos tremiam levemente no volante. Parei. Precisava de um momento para me recompor. Através das árvores, vislumbrei o telhado inclinado característico de Lakeview. Ouvi música fraca e risadas flutuando pelo lago. A celebração estava claramente em andamento. Você consegue, sussurrei para meu reflexo no espelho retrovisor. A mulher que me encarava pouco se parecia com aquela que assinou os papéis do divórcio com resignação silenciosa há apenas alguns meses. Meu cabelo estava penteado em um corte curto e confiante, destacando os fios prateados que antes escondia. As sombras sob meus olhos tinham desbotado. Até minha postura havia mudado. Não mais curvada para dentro, protetora, mas reta. Resoluta. Verifiquei meu telefone. 16h42. A festa começou às 15 horas. Hora perfeita. Tarde o suficiente para que todos estivessem presentes. Cedo o suficiente para que ainda estivessem sóbrios e alertas. O cascalho estalava sob meus pneus conforme eu entrava na longa entrada da propriedade, agora ladeada por carros caros que reconheci da empresa de Robert. Perto da casa de campo, lanternas de papel brancas balançavam suavemente na brisa da tarde. Um fotógrafo dirigia uma foto de grupo no cais, terno sob medida, vestidos esvoaçantes, taças de champanhe erguidas no ar. Ninguém me notou a princípio. Estacionei ao lado dos outros veículos e sentei por um momento, minha mão pousando no envelope dentro da bolsa. Meu batimento cardíaco se estabilizou. Isso não era mais sobre emoção. Era sobre justiça. Saí do carro e alisei meu vestido. O tecido azul ardósia capturou a luz do fim da tarde enquanto eu caminhava em direção à casa de campo, seguindo o som de um quarteto de cordas tocando perto do lago. O jardim dos fundos havia sido transformado. Cadeiras e mesas brancas adornadas com arranjos de copo de leite, a flor favorita de Jéssica, segundo seu Instagram. Um barman preparava coquetéis sob uma tenda branca. A equipe de buffet circulava com bandejas de aperitivos. Reconheci a maioria dos convidados. Colegas do clube de campo. Executivos da empresa de Robert. Alguns vizinhos antigos. Alguns olharam na minha direção. Seus rostos passaram de confusão para desconforto conforme me reconheciam. Diane Harris, cuja esposa se tornou sócio no mesmo ano que Robert, engasgou com seu champanhe. O líquido transbordou da taça. Margarete, é você? Ela gaguejou. Sorri agradavelmente. Adorável ver você, Diane, linda festa, não? Antes que ela pudesse responder, continuei rumo ao centro da reunião. Onde Robert estava. Braço em volta da cintura de Jéssica. Sorrindo, conversando com os sócios seniores de sua empresa. Ele estava de costas para mim. Mas eu o reconheceria em qualquer lugar. Aquela inclinação característica da cabeça quando tentava impressionar alguém. A leve inclinação no quadril direito. Jéssica me viu primeiro. Seu sorriso vacilou. Seus olhos arregalaram em reconhecimento e alarme. Ela agarrou a manga de Robert, sussurrando algo urgentemente. Ele mudou sua expressão. Aborrecimento. Depois, choque. Então, uma máscara cuidadosamente composta de civilidade. Margarete. Sua voz carregava apenas o suficiente para chamar a atenção dos convidados próximos. Isso é inesperado. Olá, Robert. Respondi, meu tom leve e coloquial. Jéssica, parabéns pelo noivado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O quarteto de cordas vacilou brevemente, antes de retomar a melodia. As conversas ao redor se apagaram conforme os convidados se voltavam para assistir ao drama se desenrolar. Robert já estava se movendo para me afastar da multidão. Longe do seu constrangimento. Talvez possamos falar em particular? Ah, eu não vou ficar muito tempo. Assegurei-lhe. Só queria entregar isso pessoalmente.
Tirei o envelope da minha bolsa e o estendi. Robert não o pegou. Seus olhos dispararam ao redor da festa, calculando o dano à sua reputação. Jéssica se aproximou, sua mão apertando possessivamente o braço dele. O que é isso? Ela perguntou, sua voz mais alta do que o normal. Apenas uma cópia de algo que Robert deveria ter lido anos atrás. Expliquei. O testamento do seu futuro sogro. Especificamente, a cláusula moral sobre o divórcio. O rosto de Robert perdeu a cor. Do que você está falando? Abri o envelope. Retirei o documento autenticado. Deixei que ambos vissem o selo oficial. George adicionou essa disposição há 6 anos. Ela afirma claramente que, se você iniciasse um processo de divórcio contra mim sem provas de infidelidade da minha parte, perderia toda a sua herança. Jéssica pegou o documento, examinando-o freneticamente. Suas unhas perfeitamente cuidadas amassaram as bordas do papel enquanto ela lia. Isso não pode ser legal. Ela insistiu, olhando para Robert. Diga a ela que não é legal. Mas Robert ficou paralisado, finalmente compreendendo a magnitude do seu erro de cálculo. Meu pai nunca faria isso comigo. Ele disse. Mas sua voz não tinha convicção. Ele fez isso porque viu quem você realmente era. Respondi calmamente. Muito antes de mim. A multidão ficou em silêncio. Em seguida, os pescoços se esticaram para observar nossa troca. Notei o sócio-gerente de Robert franzindo a testa, acompanhando tudo de perto. Sem dúvida, calculando as implicações profissionais. Tudo, continuei, minha voz carregando no silêncio. As ações da empresa que seu pai possuía, esta casa, as contas de investimento, tudo isso reverte para a instituição de caridade escolhida por George. Fiz uma pausa, permitindo que as palavras fossem absorvidas. A menos que, é claro, você possa provar que fui infiel. O rosto de Jéssica se contorceu de fúria. Você planejou isso. Ela sibilou. Você manipulou um velho para nos arruinar. Balancei a cabeça. George tomou essa decisão anos antes de você entrar em cena, Jéssica. Eu só descobri depois que Robert saiu. Um dos sócios seniores se aproximou. Sua expressão era severa. Isso é verdade, Mitchell? Suas ações da empresa não estão seguras? A compostura de Robert quebrou. É um mal-entendido. Ele insistiu, pegando o documento. Deve haver uma brecha, uma exceção. A notificação oficial do advogado de George chegará amanhã de manhã. Respondi, recuperando o papel das mãos trêmulas de Jéssica. Eu só achei que vocês mereciam um aviso. Olhei ao redor, para os rostos chocados que nos cercavam. E queria parabenizá-los pessoalmente, é claro. Jéssica olhou para mim. Depois para Robert. As implicações afundando sobre sua vida perfeita. O prestigioso marido sócio da advocacia. A casa de férias. O futuro seguro. Tudo estava desmoronando diante de seus olhos. Seu grito perfurou o ar da tarde. Um som de pura raiva e descrença que fez os pássaros voarem das árvores próximas. Você disse que tudo estava resolvido. Ela gritou para Robert. Você me prometeu. Me virei para sair. Minha parte neste drama estava completa. Enquanto caminhava de volta para meu carro, ouvi o caos crescendo atrás de mim. Os gritos descontrolados de Jéssica. Os murmúrios chocados dos convidados. As tentativas desesperadas de Robert de controlar a situação. Eu não olhei para trás. O peso que carreguei por meses foi levantado. Substituído por algo inesperado. Pena. Robert perderia tudo o que ele valorizava. Sua reputação. Sua herança. Possivelmente até sua sociedade, se a empresa considerasse sua instabilidade financeira um risco grande demais. Ao volante do meu carro alugado, dei uma última olhada para Lakeview Cottage pelo espelho retrovisor. O quarteto de cordas tinha parado de tocar. As lanternas brancas balançavam vazias na brisa. A festa de noivado perfeita havia se transformado em algo completamente diferente. Liguei o motor. E fui embora. Deixando Robert para enfrentar as consequências de suas escolhas. Assim como eu enfrentei as minhas. Naquela noite, a pousada perto do lago estava silenciosa. Meu quarto tinha vista para a mesma água que margeava Lakeview Cottage.
Pedi serviço de quarto e sentei perto da janela, observando a escuridão tomar conta das montanhas. Meu telefone vibrou incessantemente. Notificações de amigos em comum. Mensagens de texto de Clary, pedindo atualizações. 2 chamadas perdidas de George. Silenciei tudo. Precisava de espaço para processar o que tinha acabado de acontecer. Imaginei esse momento por semanas. Ensaiado em minha mente. Me preparei para todos os cenários. Exceto para como eu me sentiria depois. O triunfo que eu esperava. Não veio. Em vez disso, senti um vazio. Como se tivesse derramado tudo. Algo essencial se foi junto com minha raiva. O sono veio irregular, mas acordei ao amanhecer me sentindo estranhamente revigorada. Durante o café da manhã, no Insalarium, finalmente verifiquei minhas mensagens. As notícias se espalharam como fogo em nosso círculo social. Cada recontagem mais dramática que a anterior. De acordo com Clary, que soube do nosso vizinho Michael, Jéssica jogou seu anel de noivado no lago antes de sair furiosa com suas damas de honra. Robert, por sua vez, ficou espetacularmente bêbado depois que a maioria dos convidados foi embora. Reclamando sobre traição para qualquer um que ainda estivesse ouvindo. O correio de voz de George foi mais contido. Cheguei na casa de campo. Robert está aqui, parecendo bastante devastado. Meu advogado entregou o aviso oficial há 1 hora. Me ligue quando puder. Levei meu tempo dirigindo de volta para Boston. Parando em mirantes ao longo do caminho. Respirando o ar da montanha, que tinha gosto de possibilidade. Não foi até que cheguei aos arredores da cidade que meu telefone tocou novamente. O nome de Robert piscando na tela. Por um momento, pensei em ignorá-lo. Mas algo me disse que essa conversa precisava acontecer. Margarete. Sua voz soou áspera, desconhecida. Precisamos falar. Estou ouvindo. Disse, entrando em uma área de descanso. Não pelo telefone. Ele fez uma pausa. Por favor. Nos encontramos na noite seguinte, em um pequeno café no meio do caminho entre meu apartamento e o dele. Robert chegou primeiro. Garantiu uma mesa de canto, longe dos outros clientes. Parecia abatido. A aparência impecável substituída por roupas amarrotadas e uma barba por fazer de 3 dias. Quando me viu, ficou sem jeito. Como se não tivesse certeza se deveria me oferecer um aperto de mão ou um abraço. Obrigado por vir. Ele disse, enquanto eu me sentava. O que você queria discutir? Mantive meu tom neutro. Não indelicado, mas também não convidativo. Jéssica saiu. Ele olhou para seu café intocado. A empresa me pediu para tirar uma licença enquanto avaliam a situação. Meu pai está recusando minhas ligações. Seus olhos encontraram os meus. Você destruiu tudo. Você fez isso sozinho, Robert. A garçonete se aproximou. Olhou entre nós. Sentiu a tensão e recuou sem anotar meu pedido. Por que você não me contou sobre a cláusula? Ele se inclinou para frente. Todas aquelas semanas durante o processo de divórcio, você sabia e não disse nada. Isso teria mudado alguma coisa? Você teria ficado? O silêncio dele respondeu por si. Eu não orquestrei isso para machucá-la. Disse cuidadosamente. Apenas me recuso a protegê-la das consequências de suas escolhas. E agora você tem a satisfação de me ver perder tudo. Eu não recebo nada, Robert. A herança vai para a caridade, não para mim. O estudei. Esse homem com quem eu passaria metade da minha vida. Mas, ao invés de ressentimento, encontrei outra coisa. A chance de me defender. O que me leva ao motivo pelo qual concordei em me encontrar. Respirei fundo. Eu tenho câncer. Seu rosto ficou em branco com o choque. Qual? Câncer de mama, estágio 2. Engoli em seco. Descobri 3 semanas antes de você pedir o divórcio. Tentei te contar naquela noite no Giovanni's, mas você estava muito ocupado explicando como precisava de espaço. Robert empalideceu. Margarete, eu não tinha ideia. Eu sei. Interrompi. E estou te contando agora, não para te fazer se sentir culpado, mas porque eu cansei de guardar segredos. Estou em remissão. A propósito, o prognóstico é excelente. Ele me olhou. Genuinamente sem palavras. Talvez pela primeira vez em 20 anos.
Passei décadas sendo a esposa de Robert Mitchell. Continuei. Organizando minha vida em torno da sua carreira, das suas necessidades. Quando você foi embora, achei que tinha perdido tudo. Dei um pequeno sorriso. Mas eu estava errada. Me encontrei. Em vez disso. 2 dias depois, a declaração oficial do escritório de advocacia chegou ao noticiário empresarial local. Robert tinha escolhido renunciar para buscar outras oportunidades. Seu sócio-gerente, um homem que jantou em nossa mesa inúmeras vezes, não perdeu tempo se distanciando do escândalo. Amigos que ficaram do lado de Robert após o divórcio de repente se lembraram de encontros de longa data para um café comigo. As ondas se espalharam, remodelando alianças sociais como mudanças tectônicas. Eu assisti a tudo com notável distanciamento. Meu foco se voltou para dentro. Reconstrução, em vez de reação. A primavera chegou, trazendo uma oferta de emprego inesperada da empresa de Judith. Uma posição gerenciando seus clientes sem fins lucrativos. Utilizando as habilidades de arrecadação de fundos que eu havia aprimorado ao longo de anos de trabalho de caridade. As conexões comerciais de Robert. A ironia não passou despercebida para mim. Todos aqueles eventos que organizei como sua esposa agora se transformavam em uma experiência profissional legítima. Eles não estão contratando você como um favor para mim. Judith insistiu quando expressei dúvidas. Estão contratando você porque você é boa nisso. Você sempre foi. 6 meses após o confronto no Lakeview Cottage, recebi uma carta de George. Ele decidiu vender o chalé. Era doloroso agora, com suas memórias confusas. Anexada à carta, havia uma pequena chave. O galpão do jardim ainda guarda as ferramentas de jardinagem antigas da sua avó. Ele escreveu: Pensei que você poderia querer. Elas deveriam pertencer a alguém que aprecia cultivar coisas. Dirigi até lá no fim de semana seguinte. Uma parte de mim esperava encontrar Robert lá. Mas o chalé estava vazio. As novas venezianas brancas já tinham começado a descascar no clima rigoroso da montanha. Dentro do galpão do jardim, encontrei não apenas as ferramentas da minha avó, mas também uma pilha de álbuns de fotos que montei ao longo dos anos. Feriados em família, marcos, momentos tranquilos. Todos cuidadosamente preservados por George. Enquanto os colocava no carro, um veículo familiar se aproximou. Robert saiu da garagem. Parecia mais saudável do que na última vez que nos vimos no café. Embora visivelmente menos elegante, com jeans e um suéter simples. Papai disse que você estaria aqui. Ele explicou. Eu queria devolver uma coisa. Ele me entregou uma pequena caixa de veludo. Dentro, estavam os brincos da minha mãe. Aqueles que eu pensei ter perdido no acordo de divórcio. Eu deveria ter devolvido esses meses atrás. Ele disse. Eu estava com muita raiva naquela época. E agora? Ele olhou para o lago, depois para mim. Agora estou apenas tentando reconstruir, um dia de cada vez. Novo emprego, empresa menor em Providência. Apartamento menor, vida menor. Ele deu um sorriso largo. Não é o que eu planejei, mas talvez seja o que eu precisava. Caminhamos juntos até o cais. Sentamos lado a lado, como fizemos inúmeras vezes antes. Assistindo a luz da tarde brincar na água. Você sabe o que é estranho? Finalmente falei. Eu não me arrependo mais de nada disso, nem mesmo do fim. Robert assentiu lentamente. Acho que estou começando a entender isso. Quando o sol começou a se pôr, dissemos adeus. Não como inimigos. Nem mesmo como ex-cônjuges. Mas como duas pessoas reconhecendo tanto o que foi perdido quanto o que foi encontrado na quebra. Dirigi para longe do Lakeview Cottage pela última vez. Os álbuns de fotos ao meu lado,